Bom, pessoal, vamos lá, recapitulando o que a gente já disse até aqui. Falamos sobre frase, oração e período. Frase, todo enunciado de sentido completo. Oração, toda frase verbal, ou seja, todo enunciado de sentido completo que tenha verbo. Período, todo aquele trecho que termina com um ponto, tem um fechamento de ideias e ele pode ser simples, ter um verbo só, ou pode ser composto, ter dois ou mais verbos. Ok? E aí a gente viu sobre as orações coordenadas, que são aquelas independentes uma da outra. Uma não precisa da outra para ter sentido completo, mas elas são conectadas por meio de conjunções, que a gente chama de síndeto, ou por meio de vírgula, que a gente chama de assindética, né? Que é quando não há um conectivo, não há uma conjunção unindo essas orações. Beleza? Agora a gente vai para o nosso estudo das orações subordinadas. Gente, pensa o seguinte, numa empresa ou até mesmo na sua vida. Você é subordinado à sua mãe, você é subordinado ao seu pai. Por quê? Você deve satisfação da sua vida para ele. Você precisa dele. A mesma coisa a oração. A oração é subordinada porque há uma relação de dependência. Notem que na outra eu falei independência. Uma não precisa da outra. Agora, as orações subordinadas estabelecem entre si uma dependência sintática uma da outra, tá? E aí eu vou ter dois tipos de orações diferentes. Uma que vai ser a principal e a outra que eu vou chamar de subordinada, tá? Como eu vou saber qual é a oração principal e qual é a oração subordinada? Vamos ver já já. Já chego aqui com um exemplo, tá? Para a gente entender por que que ela é subordinada. Observem aqui, a tira engraçadinha, né? Para mim, porque vocês não acham humor de tira, mas eu vou usar só esse último trechinho aqui, ó. Acho que exagerei. Vou escrever aqui. Acho que exagerei. Aqui eu tenho um período simples ou um período composto? Acertou quem falou período composto. Gente, pelo amor de Deus, é um período composto. Por que que é um período composto? Porque tem mais de um verbo. Acho e exagerei. Beleza? Aí eu tenho duas orações. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Uma é a principal, a outra é a subordinada. No caso aqui, essa oração que exagerei vai ser a minha oração subordinada. Ah, Pro, e por que que ela é a subordinada? Porque quando a gente começa a estudar período composto por subordinação, todas as orações que começam pela conjunção, pelo conectivo, vai ser a subordinada, tá? Então, ó, essa aqui é conjunção. Então, toda oração que começa com a conjunção a gente chama de subordinada. E a outra que não começa com conjunção, a gente chama de principal. Vamos pegar essa principal aqui e vamos avaliar? Vamos lá. A oração principal é acho. Só. Quem é o sujeito? Eu. Tem sujeito? Tem. Qual é o predicado? Acho. Eu acho. Tá completo? Imagina alguém aleatório chega para você e fala: Olha, eu acho. Você vai olhar assim, ok, tá bom, Deus é mais, né? Não sei, segue teu rumo aí. Você não sabe o que que a pessoa acha. Então tá incompleto. Ou seja, o complemento dessa oração principal é a oração subordinada. Então, a oração subordinada precisa da primeira para que as duas tenham sentido completo, ok? Isso é oração subordinada. Notem que lá com as orações coordenadas, a gente tinha uma oração independente da outra. Uma não precisava da outra para ter um sentido completo numa só. Cada uma tinha o seu. Aqui a gente tem duas orações, só que uma está incompleta e o complemento dela está na outra, tá?
Então, há uma dependência, perdão, há uma relação de dependência sintática entre as duas orações, tá? Ou três, depende, a gente está trabalhando aqui com um número menor, tá? E aí, como se classificam essas orações subordinadas? A gente tem três tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas substantivas, que é essa primeirinha aí, as orações subordinadas adjetivas, que é essa do meio, e as orações subordinadas adverbiais. Meu Deus, não sei, tô louca, tô louco, não sei o que vai acontecer, porque eu não me lembro de nada disso. Tranquilo, vamos recapitular aqui. O que são as orações subordinadas substantivas? Vamos começar devagarzinho, tá? Oração subordinada substantiva, tá aqui, bem a descrição, exerce na oração principal as seguintes funções. Olha, lembra desse nosso exemplo aqui? Acho que exagerei? Então, essa primeira oração, deixa eu trocar de cor aqui de caneta, que fica melhor, né? Essa primeira oração aqui, que é o acho, troquei. Essa primeira aqui, ó, acho, tá? Se a gente for pegar os termos essenciais de uma oração, que são sujeito e predicado, quem é o sujeito? Eu, porque quem acha sou eu. Lembrando, para você identificar o sujeito, olha para o verbo, tá? E qual é o predicado? Acho. Só que esse acho é um verbo transitivo direto. Ou seja, é um verbo que pede complemento obrigatório. Então, ele precisa do objeto direto dele. Tá aqui o objeto direto dele? Não. O objeto direto dele está na oração subordinada. Então, eu digo que essa oração subordinada exerce a função sintática de objeto direto na oração principal. Tá? Isso é a oração subordinada. É quando a oração subordinada vai exercer uma função sintática na oração principal. E quais são essas funções sintáticas? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, sujeito e aposto, tá? Como é que vocês vão identificar uma oração subordinada substantiva quando é objeto direto, quando é não sei o quê e tudo mais? Bom, tem um macetinho, tá? Tem um jeitinho, um pulo do gato aqui. Quando a oração for subjetiva, ou seja, quando ela exercer a função de sujeito da oração principal, ela vai funcionar no seguinte esquema. Olhem aqui essa frase. É necessário que eu acerte. É necessário é a minha oração principal. Que eu acerte é a minha oração subordinada. Vocês já sabem por que que é principal e por que que é subordinada, né? Assim eu espero. Porque essa daqui começa com o que, tá? Então, toda que começa com a conjunção é subordinada, tá? Então, eu vou lá na principal. É necessário. O que que é necessário? Eu tenho predicado, mas eu não tenho sujeito. Ou seja, a oração subordinada exerce na oração principal a função de sujeito. Então, seria mais ou menos assim, ó. O acerto é necessário. Ou meu acerto é necessário, tá? Então, essas orações recebem o nome de substantiva porque essa oração subordinada, ela tem um valor de substantivo, tá? Mas enfim, entendam o seguinte, um pulo do gato aqui que eu falei que ia ter, né? Se a oração principal começar com o verbo na terceira pessoa, né? É sabido, é necessário, é compreensível, qualquer coisa assim, tá? Que não admita o sujeito dentro da frase, ela vai ser subordinada subjetiva. Subordinada substantiva subjetiva, na verdade. Beleza? Já se ela for predicativa, ela vai exercer a função de um predicativo.
Vocês lembram o que é um predicativo? Predicativo é uma qualidade, tá? Tem predicativo do sujeito, que é uma qualidade atribuída ao sujeito, e tem o predicativo do objeto, que é uma qualidade atribuída a algo que está no objeto, ok? Como é que você vai saber? Qual é o pulo do gato para identificar que a oração é predicativa? Primeiramente, não tem fórmula mágica, você vai ter que separar as orações, ó. Tem um que aqui, eu já sei que essa daqui é a subordinada. E a outra que não começa com conjunção nenhuma é a principal. Notem, enquanto a subjetiva começa com esse verbo de ligação, a predicativa termina. Então, a primeira oração, a oração principal não é a verdade é. Então, quando ela termina com esse verbo de ligação, ela vai ser predicativa. Quando ela começa com o verbo de ligação, ela é subjetiva. Tranquilo, tá, gente? Acho que deu para dar uma clareada aí. Mais outras orações subordinadas substantivas. Aí a gente tem a objetiva direta e a objetiva indireta. Quando que você vai saber que a oração é subordinada substantiva ou objetiva direta? Temos o exemplo aqui. Ele comunicou que partiria. Então, a minha oração principal é ele comunicou, porque não começa com conectivo, e a subordinada é o que partiria, porque começa com o conectivo, certo? Então, a minha primeira oração é ele comunicou. Quem é o sujeito? Olhem para o verbo e perguntem: quem? Aí você achou ele. Beleza, tem que ter predicado, né, gente? Não existe frase sem sujeito sem predicado. São os termos essenciais. Qual é o predicado? Comunicou. Só que esses dois aqui se unindo formam um período completo? Ele comunicou. Se eu não sei o que tem antes, não está completo. Ele comunicou o quê? Então, ó, vou colocar aqui. O quê? Ele comunicou alguma coisa. Só que o que ele comunicou não está aqui na oração principal. Então, o que ele comunicou está na oração subordinada. Então, eu tenho que ver o que me falta aqui na oração principal para eu classificar a subordinada. Então, comunicou o quê? É um verbo transitivo direto. Ele precisa de um objeto direto. O objeto direto dele é a segunda oração. Então, essa minha segunda oração vai ser a oração subordinada substantiva objetiva direta. Ou seja, a oração subordinada exerce a função sintática de objeto direto da primeira oração, ou seja, da principal, né? Da oração principal. Então, como é que você vai saber que é uma oração subordinada substantiva? A oração principal termina com um verbo transitivo direto. E se ela termina com verbo transitivo direto, ela precisa de um objeto. O objeto vai estar lá na outra. Beleza? Agora, com as objetivas indiretas, é bem parecido. Só tem um negocinho aqui que faz uma diferença danada para você saber se é direto ou indireto. Aqui eu tenho precisamos de que nos apoie. Eu tenho o verbo precisar e tenho o verbo apoiar. Tem um que, não tenho? Separo as orações a partir do que. Certo? Qual é a minha oração subordinada aqui, gente? Vamos ver se vocês estão espertos. Espero que vocês tenham dito que essa daqui, que nos apoie, tá? Por que que essa é a subordinada? Porque é a que começa com a conjunção. Então, a minha oração principal é precisamos de. Quem é o sujeito dessa oração? Olhem para o verbo e perguntem: quem precisa? Quem precisamos aqui no caso, né? Nós. E o predicado é precisamos de. Quem precisa, precisa de alguma coisa, né? Só que notem, precisamos de.
Tá completa essa frase? Tá faltando coisa aqui. Então, aqui, quando ele diz precisamos, precisamos de quê? Não é verdade? Opa, ficou meio feio aqui, né? Precisamos de quê? Então, o que ele quer dizer, o que precisa, está lá na segunda oração. Isso significa que a segunda oração é o complemento da primeira. Só que, qual é a função sintática que ele exerce? Notem, pulo do gato, para saber se ela é objetiva ou indireta, a oração principal termina com preposição e antes dessa preposição tem um verbo. No caso, um verbo transitivo indireto, tá? Então eu vou dizer que essa segunda oração exerce a função de objeto indireto, porque se precisar é um verbo transitivo indireto, ele precisa do objeto direto. Opa, perdão, do objeto indireto, Érica. Ela precisa do objeto indireto, que estará lá na segunda oração. Logo, a segunda oração é o objeto indireto da oração principal. Beleza, gente? Estão curtindo? Tá dando para esclarecer alguma coisa aí na vida de vocês? Então, vamos mais um pouco. Vamos falar agora das duas últimas, da completiva nominal e da apositiva. Bom, muito cuidado aqui, tá, gente? Como é que vocês vão identificar a oração subordinada substantiva quando ela for completiva nominal? Tenho aqui o meu exemplo. Tenho certeza de que você vencerá. Verbo, tenho. Verbo, vencerá. Tem um período composto. Achei o quê? Geralmente é que, mas vocês vão ver que tem outras coisas, tá, gente? Então, nesse primeiro momento, tá dando certo o quê? A oração principal é o tenho certeza de, porque ela não começa com um conectivo. E a outra, que começa, vai se chamar subordinada. Ou seja, a segunda oração precisa da primeira, tá? Então, fazendo aquele nosso passo a passo. Quem é o sujeito da oração principal? O sujeito é eu. E o predicado é tenho certeza de. Mas tenho certeza de quê? Olha como é que terminou essa oração principal. Então, quando a oração principal termina com preposição e antes dessa preposição eu tenho um nome, ou seja, qualquer coisa que não for verbo, a oração subordinada vai ser completiva nominal, ou seja, vai exercer a função sintática de complemento nominal da oração principal. Gente, muito cuidado, porque eu havia dito aqui na oração, meu Deus, na oração subordinada substantiva objetiva e indireta, que a oração principal termina com preposição, só que antes vem um verbo. Na completiva nominal também termina com preposição, só que antes dessa preposição vem o nome. Isso faz total diferença, tá? Até coloquei aqui como algo importante, importantíssimo para vocês não esquecerem. Opa, tô botando tudo aqui como importante, né? Então, ó, por que não quer preencher mais? Tá bom. Então, não confunda a completiva nominal com a objetiva indireta. Na objetiva indireta, a palavra que exige preposição é um verbo. Na completiva nominal, a que exige que vem antes da preposição é um nome, tá? Beleza, gente? Espero que sim, hein? Não confundam, por favor. E aí a gente vai para a nossa oração apositiva, a última oração subordinada substantiva. Bom, a oração apositiva, ela exerce uma função de aposto. E o que é um aposto?
Aposto é um termo que explica, especifica, especifica, enumera ou resume o termo antecedente, tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Só tenho um desejo, que sejas feliz. Então eu tenho o verbo tenho e sejas. Tenho que é o meu conectivo, que eu corto a minha oração. E, gente, eu não vou nem criar caso aqui. Sabe como se identifica uma oração positiva? Dois pontos aqui, ó. Então, a oração subordinada substantiva apositiva, ela vai se caracterizar por elas se separarem por dois pontos. Aqui eu finalizo, porque mais moleza do que isso não tem. Beleza? Vou finalizar aqui. Nosso próximo vídeo vai ser sobre as orações subordinadas adjetivas. Até lá!